tô aqui, hoje é 3 de dezembro de 2024. Eu tô aqui na metade do caminho, né? Entre uma cidade e outra, igual eu já falei, né? Em meio às montanhas da Mantiqueira, tô colado a Campos Jordão aqui. Aqui eu tô em casa, né? Às vezes a pessoa pode até me criticar por usar o cap aqui, mas eu vou pôr esse cap aqui na cabeça. Então tá, mas vamos lá. Só quero dizer uma coisa, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos tem dado saúde, nos tem garantido uma promessa futura, né? Glória a Deus por isso, né? Eu tô aqui com gravando esse videozinho aqui, simples e tudo mais. Acendi a luz, que aqui na serra tá escurecendo, tá de tarde. Aqui escurece e chuva, tá uma neblina, uma chuvinha, né? Eu tô em meio eu tô colado praticamente com o estado de São Paulo com Minas. Eu tô na crista, tá entendendo? Eu tô na divisa, certo? Eu tô na divisa que pega entre Piquete aqui, Guaratinguetá, Vale do Paraíba, entendeu? E também eu tô no meio, tá? Eu tô pertinho, eu tô no meio de Itajubá a Campos do Jordão. Capivari dá 60 quilômetros. Tá? Quando eu pedalo de bicicleta, dá 120, 60 para ir, 60 para voltar. Eu chego em Capivari, Campos do Jordão, desço pela Minalba. Tá? É uma maravilha. Eu aconselho qualquer um que vem para cá pedalar nessas montanhas. Tá? Compensa, vale a pena. Muita água, muita natureza, muitos animais silvestres, a coisa mais linda. É um espetáculo de natureza. Eu estou aqui eu estou a 30 quilômetros de Itajubá e a 30 quilômetros de Campos do Jordão. É coladinho aqui. Eu desço bicicleta, desço a pé, a gente faz caminhada aqui nas montanhas. É um local maravilhoso, tá? Glória a Deus pela natureza, pela Serra da Mantiqueira, que é enorme, né? E é maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, eu vejo os políticos terem a sua própria Bíblia. Como que é isso? Própria Bíblia. Bom, eles têm os artigos deles, né? As suas legislações, as suas leis aprovadas no Senado, né? E eles, quando debatem entre eles citam os artigos, né? Tem até aquela música do Renato Russo, né? Que país é esse, né? Ninguém respeita a Constituição, né? A legislação. Né? O Brasil é isso, gente. O Brasil não respeita nada. Foi como eu já disse, né? Se as leis humanas não são respeitadas, a de Deus, né? Ninguém quer respeitar também. Né? Então hoje nós vivemos num mundo que você não deve confiar em nada. Infelizmente, né? Não se deve confiar em nada. Eu quero falar um pouquinho de mim. É o seguinte, eu tenho duas filhas, né? Eu tive um relacionamento. Eu quero falar isso porque a pessoa fala: ah, mas o cara quer pregar o evangelho, mas ele é separado. Não, é o seguinte, eu me envolvi com uma mulher, né? Com a Daniela e tal, e tive duas filhas com ela. A gente morou junto e acabou não dando certo. Ela seguiu o caminho dela, é um direito que tem. É um assunto que eu não quero entrar em detalhes, porque ela não está aqui para poder se defender. Eu não quero falar intimidades e tudo mais. Eu só estou comentando que eu estou sozinho. Eu tô sem esposa, na verdade. Às vezes eu gravo um vídeo, eu tô na casa das minhas filhas lá, né? Eu vou lá, às vezes eu tô lá, vou gravar um vídeo aí e tal, beleza. Então é isso. Mas estou muito feliz com as minhas meninas. Minhas meninas nasceram, eu posso falar, não estou falando isso para aparecer, não. Elas nasceram com uma capacidade assim, artista, né? Nasceram artista, eu não sei como que é isso. É incrível isso. Elas olham para a pessoa e pinta, tem uma habilidade com desenhos, pintura,
e já passei, e antes de acabar o ano, no meio do ano, eles já concluíram, passaram de ano, né? Uma inteligência fora de série as meninas, né? As minhas duas filhas, né? É um presente de Deus, com uma mente extraordinária, né? Eu não sei, coitado de mim, eu não sei se eu tenho inteligência, sei lá. Só sei que nasceram com essa capacidade. Já nasceram já artistas, as meninas. E além de ser lindas, né, são meninas inteligentíssimas. Eu agradeço a Deus por elas serem inteligentes, com certeza vão vão fazer alguma coisa para o nosso país, para o Brasil, né? Eu espero, eu tenho falado para elas o seguinte, para elas estudarem, tá? Por exemplo, agora eu vou deixar elas de lado, vou falar de mim. A mãe delas também, muito inteligente, uma mulher como eu tenho os meus defeitos, como todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Eu não vou apontar ninguém porque quem sou eu para apontar? Então, a mãe delas é inteligente também, né? Uma mulher formada e tal. Mas eu não vou entrar em detalhe, né? No que ela formou e tudo mais, tá? Mas o que eu quero dizer é isso. Eu estou muito feliz por essas meninas que já estão demonstrando aí uma serenidade, estão vendo o que quer ser da vida. E eu no meu caso é o seguinte: se eu quiser fazer uma faculdade, eu posso fazer, nada impede, tá? Mas o que acontece? Por que eu não vou fazer faculdade? Estudar sempre é bom. Só que se eu entrar no âmbito da faculdade para tentar melhorar este país, porque se eu fosse entrar numa faculdade aí, eu iria entrar para poder fazer algo pelo país, pelos brasileiros. Tá? Eu ia tentar fazer uma faculdade para me desenvolver no âmbito político. Então eu ia fazer direito. Porque direito, você na verdade não precisa especificamente viver do direito somente. O direito ele é amplo. Você pode trabalhar em qualquer área para o Estado, né? Prestar concurso para o governo e trabalhar em qualquer área em favor dos brasileiros. Então eu queria fazer algo em favor dos brasileiros. Se eu fosse me envolver com faculdade. Graças a Deus eu tenho condições para fazer uma faculdade, para entrar numa faculdade, para estudar. Não, eu sou um homem livre. Dá tempo ainda, mas eu não quero. Tá? Eu não quero. Eu abracei. Nada me impede de estudar. Eu vou continuar sempre estudando, mas particularmente. Tá? Aprendizagem não depende de diploma. Aprendizagem se aprende em casa, ler, é só ler. Aprendizagem é leitura. Tá? Então, se fosse para me desenvolver o âmbito político, eu ia fazer direito, tá? Por causa da política. O direito te condiciona melhor. Não estou dizendo que as outras áreas não dá. Você pode ser um engenheiro, pode ser qualquer médico, pode ser o que for, né? Você pode ter qualquer tipo de faculdade e ser um político, mas para uma política mais acirrada, uma política de confronto, o direito é melhor. Para você ter confronto, para você poder ser um delegado, entender de leis, né? Da legislação, entendendo? Ser um legislador, isto é, mexer em mudanças de lei se necessário, é uma coisa tremenda. Então era essa linha que eu ia entrar. E na política eu ia ser duro na queda. Eu ia defender direitos do povo. Eu ia trabalhar para o povo, entendeu? Então, mudando agora voltando ao que eu estou querendo dizer. Eu agora estou na política de Cristo. O que é a política de Cristo? Jesus é considerado legislador e mediador, tá? E advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 a 6, tá? Então, ali fala de ele advoga por nós, ele intercede por nós. Por isso que eu escolheria o direito. Tá?
Então o que que acontece? É, escolhendo seguir Jesus, que é o meu caso, eu tô me esforçando para isso, tá? Todo dia eu luto contra o leão que... porque há dois homens aqui, né? Foi feita uma pergunta para um índio americano, um determinado pastor de uma determinada igreja, perguntou para um índio, ele disse assim para o índio, como vai o irmão índio depois que creu em Jesus Cristo? Aí o índio respondeu para ele na simplicidade da cultura dele, né? Ah, índio tem problema. Índio vê dois cães, um rosnando pro outro. Aí o líder da igreja lá perguntou para ele, qual que vai vencer? Aquele que índio alimentar mais. Tá vendo? A simplicidade da cultura dele, ele respondeu. Então, eu vou ter que alimentar o homem interior meu. Né? O homem interior meu, certo? Então, eu vou ter que alimentar o homem interior meu para me poder vencer esse homem que é o homem exterior, que é as coisas do mundo, que é a mente. Você sabe, né? Nós somos homens e mulheres, né? Eu acabei de falar anteriormente agora que eu estou sozinho. Eu quero arrumar uma companheira que possa pregar o evangelho junto comigo. Eu tenho a minha vida já tudo acertado, livre, desimpedida. Tá? Como eu já disse, eu não casei. Tá? Eu não casei. Eu tive... convivi com esta mulher chamada Daniele, nada contra ela, no passado e tal. A gente entrou num acordo, está tudo certo, né? Eu gosto de estar de acordo e tal. Nada. Então estamos tudo bem aí, nós curtimos muito natureza, mar, a gente... Nada me queixar dela, tá? Então é um assunto que eu não quero entrar em detalhe. Ela está cuidando da vida dela, eu estou cuidando da minha vida. Mas eu nunca fui casado. Tá? E aí eu entro pro evangelho, eu tô querendo ver se eu arrumo uma mulher que possa estar junto comigo para pregar o evangelho comigo, que tenha coragem, porque que não seja manipulada por homens. Tá? Eu prego libertação, porque Jesus fala no capítulo, João capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. Mas essa verdade, a verdade vos libertará do quê? Então Jesus estava falando para um povo que estava subjugado por ideias e costumes de homens. Tá? Vou citar 4 capítulos aqui. Tá? Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23, Marcos capítulo 7 e Lucas capítulo 11, versículo 37 a 52 a 54. Tá? Então, Jesus quando se manifesta, ele, João Batista, quando se manifestaram a Israel, eles estavam de que jeito? Israel estava sob a influência de enganos, de doutrina de homem. Então Jesus então veio aplicando, mostrando para ele, conhecereis a verdade. Isto é, o que ele está querendo dizer com isso? Ouve as palavras que o Pai, através de mim, está falando para vocês. E a verdade vos libertará de quê? Do quê? Daqueles enganos que ali estavam sendo ensinado para ele. Tanto que Jesus, vocês lendo esses capítulos, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então é isso. Eu não quero arrumar uma companheira que tenha aí uma mente cauterizada por homem. Eu quero uma pessoa que tenha disponibilidade de ler as Escrituras Sagradas. Tem que ler as Escrituras Sagradas, tem que ruminar, tem que pensar. Tá? Se aquilo é daquele jeito mesmo, examinar. Jesus deu um mandamento para poder examinar. Então examinar as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. Examinar as Escrituras, porque cuidais torná-las a vida e são elas que de mim testificam. Então aí Jesus deu ordem, deu um mandamento que é para você examinar as Escrituras. Tá? Então é isso. Então a gente... Eu estou querendo... para me poder ter mais força para pregar o evangelho, tá? Eu quero que a minha vida esteja no altar, sabe? E eu gostaria de arrumar uma companheira. Eu não estou atrás
simplesmente eu quero, independentemente da doutrina que eu encontro, eu quero uma mulher. Uma mulher que, primeiro, ela tem que ter princípios. Que princípios são esses? Ter temor a Deus. Ter temor a Deus e ter conhecimento das escrituras sagradas. Porque não adianta ela ter uma mente com ideias de achismo. Isso aí eu estou correndo fora. Porque aí vai dar choque, eu não quero. Então eu quero arrumar uma mulher para terminar meus dias comigo. Porque o homem precisa. A gente, né, ali em 1 Coríntios capítulo 9, está dizendo ali que Paulo dá uma reclamada, ele fala, não temos nós direito de levar uma esposa crente e irmã conosco? De comer e beber? E de receber salário? Ele fala isso. Tá vendo? Então, ele reclama, ele dá a entender ali, eu não tenho direito de levar uma esposa crente comigo, como os demais apóstolos tinham esposas. Tá vendo? Então o homem tem que ter uma esposa, não adianta, porque a gente tem uma natureza. E é terrível. Não é fácil não. Eu não sei como é que as mulheres dão conta, porque não é fácil para um homem aí cheio de saúde, né? Não é fácil não, tem que ter uma companheira. Eu estou querendo arrumar uma companheira que tenha uma mentalidade para ajudar eu, para me pregar, que aí vai me ajudar a pregar, entendeu? E eu preciso de uma pessoa que tenha uma base, saber o que está falando, saber o que está pregando. Porque o que você mais encontra hoje é gente pregando as coisas de qualquer jeito, nem sabe o que está falando. Falando de visão, de coisas, é assustador. Não, gente, o Evangelho, a Escritura já está na mão. Aqui, as Escrituras na mão. Você aplicar aquilo que está escrito, você não pode achar nada, você tem que ter o Espírito de Cristo através de você, te abrir as Escrituras para você. Porque se não é aberta a Escritura para você, você tem que ficar calado. O negócio é sério. Aí então, voltando ao assunto, os políticos, eles têm suas próprias bíblias, as suas legislações, né? Os seus artigos, né? Eles debatem entre eles. Então nós temos que ser poderosos nas escrituras. Igual Apolo. Apolo era poderoso na escritura, para você ver. Atos capítulo 18. Apolo era um homem poderoso na escritura. Poderoso. Mas o conhecimento dele era somente daquilo que ele aprendeu com João Batista. Aí Priscila e Áquila, no capítulo 18 de Atos, leva para ele uma parte do evangelho que ele não conhecia. Cristo já tinha vindo, ele nem estava sabendo. Pensa bem para você ver. Que coisa, que coisa. Ele era judeu. Né? Que coisa tremenda. O negócio é sério. Aí é um homem poderoso na escritura concernente ao que se refere à lei de Moisés, até João, né? Daquilo que João ensinou para ele, que eles liam as escrituras. Tá? Então é isso, eles eram leitores dessa escritura. Nós temos que incutir na mente das pessoas aí, para elas lerem, estão sendo enganadas. Tá? Você vai em determinadas igrejas aí, não vou citar nome, porque eu não estou aqui para isso. É mais tempo para pedir dinheiro do que ensinar a palavra. Gente, é leitura dia e noite. Tá? É leitura das escrituras, é estudo, é entendimento, alimentar o homem interior, para você poder pregar. Aí Cristo vem, abre a escritura para você, você se torna um pregador, um homem preparado para manejar bem a palavra, está escrito. Né? Aquele que maneja bem a palavra, 1 Pedro capítulo 3. Para responder a quem quer que seja a razão da vossa fé em mim. Já pensou? Então ele precisa de homens que saibam manejar a espada. Que espada é essa? A Bíblia. 1 Pedro capítulo 3. Lê inteirinho para você ver. Saber manejar a palavra. Tá? Manejar as escrituras. Aqui é a espada. Tá? É isso. Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é isso. Eu tô aí na... Como é que falam? Eu tô lendo as escrituras, né? Tô lutando para me estar na presença do Senhor, né? E também para me poder comer do altar, né? Aí até vou retroceder na pregação anterior do dia 27, do dia 25, do dia 27, vou dar uma continuação agora no dia 3,
do 12 de 2024, terça-feira, né? Eu quero dar uma iniciada aqui, é o seguinte, então, voltando agora na pregação, nas duas pregações anteriores, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu estava falando sobre Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, e Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21 e João capítulo 16, versículo 1 a 4. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, no capítulo 24, o capítulo 13, o capítulo de Marcos, capítulo 13 de Marcos, capítulo 17 de Lucas, capítulo 21 de Lucas, esses capítulos, capítulo 21 de Lucas, versículo 20 a 22 a 24, refere-se a Daniel capítulo 9. Essa é uma parte que eu quero falar com vocês aqui, e também Marcos capítulo 13, 14 e Mateus capítulo 24, 15. Tá? Referente a Daniel capítulo 9. Tá? Houve uma... Naqueles dias que Jesus estava ali, que ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, porque nós temos que entender o seguinte, no capítulo 24 de Mateus, versículo 28, e no capítulo 17 de Lucas, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 37, fala dos abutres, não tiveram o corpo ali. Né? Também, porque ali Jesus está fazendo uma comparação, ali ele está fazendo é um tipo, tá? Dos acontecimentos do dia. Então ali são divididos os tempos. Quando os romanos entram em Jerusalém, que eles deixam corpos mortos, também aplica a esses abutres ali, né? Porque os judeus, de acordo com Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28, eles vão comer a carne de seus filhos, vão passar um aperto ali, tá? Por causa de Roma. No ano 70 que ocorreu isso. E teve muita morte. Tá? Por isso que ele diz, né? Os que tiver no telhado não desça para pegar, né, as grávidas naquele dia, e tomara que não seja no dia de sábado. Então está falando para os judeus. Jesus estava dando um aviso que não ia ficar pedra sobre pedra, porque Deus ia tratar com eles, Deus ia vingar tudo que eles fizeram. Tá? E será dias de vingança. Tá vendo? Então os romanos entram ali, morre muita gente, aí eles cercam Jerusalém, você vai ver na história, vocês vão ver. Aí muita gente que morre lá, as mulheres vão comer a carne de seus próprios filhos por causa da fome, e vai ter pessoas mortas na rua, as aves de rapina comendo, então também refere-se a isso. Porque as aves de rapina ali refere-se doutrinariamente, aquilo que eu já falei anteriormente, e também fisicamente no dia dos acontecimentos. Elas descerão sobre os corpos mortos no dia da guerra ali em Jerusalém. Bom, aí se espalharam para o mundo e depois em 1948 eles voltaram de novo para Jerusalém. Deus repatriou eles de volta para guardar lá o Monte Moriá e para poder acontecer as profecias e para que Jesus um dia sente lá, né, estabeleça lá o trono de Davi. Então eles estão ali, foram cegados por um determinado tempo. Depois Deus vai tratar com eles de novo. Mas vamos lá. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que acontece sobre o batismo, tá? Então, Deus levantou por Senhor somente um mediador, que é Jesus, né? Está escrito ali em João capítulo 17, 3, está escrito também em Atos capítulo 2, 36 e Atos capítulo 10, 36, né? E Efésios capítulo 4, 5 e 1 Coríntios capítulo 8, tá? Também fala ali. Logo nos primeiros versículos você vai ver ali. Um só Senhor. Né? Não podemos servir a dois senhores. Tá? Então é um só Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Tá? Então, e Colossenses capítulo 2, 17, tudo que for fazer, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Então, o Pai estabeleceu Jesus como Senhor. Tá? Tudo é feito em nome dele. Por isso que Atos dos Apóstolos são os feitos, são as ações, né? As ações, o
o ato deles, né? Os feitos deles, né? Tudo que eles fizeram historicamente começa ali em Atos, tá? Atos é o princípio da igreja, é o gênesis da igreja, tá? Falando com as minhas palavras, tá? É o início de um novo tempo. É um início de um novo tempo. É um início, depois da morte, ressurreição e da promessa. Depois da promessa, se inicia um novo tempo. Tanto que os 4 evangelhos para trás, você não vê nenhum gentio sendo batizado, porque o trabalho era somente para os judeus. Tá? Então, o que nós temos que entender? A pregação por ordem cronológica é isso. O que nós temos que entender? O batismo em água é a parte que João começou. 1,33 de João. Aquele que me mandou batizar. Tá bom? Aí depois você vai em Mateus 21. Né? Mateus capítulo 21. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra gente ir. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Vamos ver se é isso mesmo, só para confirmar aqui. Capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 23 a 27. Marcos capítulo 11, 27 a 33. Lucas capítulo 20, versículo 1 a 8. Tá? Acerca se o batismo era do céu. Tá? Referente a João capítulo 1, 33. Então, Deus mandou. Então, nós temos que entender o seguinte: Moisés é passado. Tá? Moisés é passado. Você não pode querer costurar, remendar a lei de Moisés com a lei de Cristo. Vai romper. Mateus capítulo 9 vai falar isso. Tá? E, anteriormente eu falei isso. E também, João capítulo 19. Ali está falando das vestes de Jesus que não tinha costura, simbolizando a perfeição do seu ministério. Então não precisa mais da lei de Moisés. João capítulo 19 fala da veste de Jesus sem costura. João capítulo 19, tá? Não tinha costura na veste de Jesus. Por quê? Porque simbolizava a perfeição do ministério dele. Então tá aqui, ó. João capítulo 19. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. João capítulo 19, 23. Ó. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes. Para cada soldado, uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo. Não tinha costura. Ela não tinha costura. O que simboliza isso? A perfeição do ministério de Jesus Cristo. Mostrando que o ministério de Jesus Cristo era superior ao da lei de Moisés. Tá vendo? Aí você vai em Atos capítulo 3, versículo 38 e 39. Tá? Não podeis ser justificado pela lei de Moisés. Tá vendo? E Atos capítulo 15, versículo 9 e 10. Que os nossos pais não suportaram. Então, é o que eu estou falando para vocês. Então, o ministério de Jesus Cristo é do novo Moisés. Tá? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19. Atos capítulo 3, 22 e 23. Atos capítulo 7, 37. Jesus é um novo Moisés. Tá? E João capítulo 1, 45. E João capítulo 5, versículo 39 a 43 a 47. Que Moisés de mim escreveu.
tá vendo? E está na lei, tá vendo? E João capítulo 1:17, né? A lei por Moisés, o evangelho da graça por Jesus Cristo, quer dizer, a lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 21. A lei de Cristo. Tá? Aí você vai mas o que é a lei de Cristo? Aí você vai em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Né? Ouviste que foi dito aos antigos, porém eu vos digo aí a lei de Cristo. Tá vendo? Quando Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites, ele recebeu esses mandamentos. Aí ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Então, aí esse mandamento que ele recebeu implica João capítulo 3, João capítulo 7 e João capítulo 12. E Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Ele recebeu essas ordens no deserto durante 40 dias e 40 noites que ele ficou em jejum. Tá? Moisés também anteriormente ficou 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos. Né? Então é isso. E quando se fala lá também em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata, que Paulo estava querendo dizer a letra mata? Ali está falando que quando você vivia pela lei de Moisés, você não cumprisse a lei de Moisés, a lei de Moisés, de acordo com os 10 mandamentos, quem não cumprisse será morto, mediante a 2 ou 3 testemunhas. Mateus 18, capítulo 18, 2 ou 3 testemunhas, e Hebreus capítulo 10, versículo 28 e alguma coisa ali, fala sobre, né, por meio de 2 ou 3 testemunhas, e 1 Timóteo capítulo 5. Não acusam um presbítero sem ter testemunhas. Tá entendendo? Aí as testemunhas, aí eu estou falando referente à lei de Moisés, né? E também na lei de Cristo tem que ter testemunho, mas só que não é para te matar. Né? Você não pode aceitar a acusação sobre um líder de uma igreja sem ter testemunha. Só que no Evangelho de Cristo você não vai matar. Né? Mas na lei de Moisés, a letra mata é isso. Se você não cumpre os 10 mandamentos, com 2 ou 3 testemunhos você é morto. Já pensou? Aí entra 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 a 13. Paulo alcançou misericórdia, mesmo sendo homicida. Tá vendo? Se fosse julgado pelos judeus, ele estava morto. Um exemplo que eu estou citando. Tá? É isso. Então, a lei de Cristo veio nos salvar. Por isso que a lei, a letra mata, a letra escrita nas tábuas de pedra de Moisés. Por isso que fala a letra mata. Tá? Por causa disso. Porque se você não guardar lá o pé da letra, por 2 ou 3 testemunhas você é morto. Tá? Por isso que a letra mata. Tá? Vai ficar certas pessoas falando besteira aí, não saber o que está falando, é complicado. Mas então é isso, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, voltando ao assunto anterior que eu estava falando, é que o batismo em água, referente a João Batista, João capítulo 1, versículo 33, Jesus continuou ele, o batismo do arrependimento, em água foi dado para nós fazer. Agora, o batismo com o Espírito Santo e fogo não foi dado para nós. Só Jesus pode fazer isso. O homem não pode, aí é com Jesus Cristo. Mas aquilo que é para nós fazer aqui na terra, batismo, ceia, essas coisas a gente pode fazer. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Qual que é a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina dos apóstolos? Qual que é a sã doutrina deles? Tá? Porque o evangelho é pregado à base dos mandamentos que Jesus falou em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. O evangelho é pregado sobre a base do mandamento que Jesus Cristo ensinou. Está entendendo? Então, né, é um evangelho de reflexão. Você examina a si mesmo. Tá? Todo dia nós temos que pedir perdão. Não é brincadeira, não. Tá? E essa questão do perdão, ela está aqui. Ó. Ela está aqui em Mateus 18. Vamos ver aqui. Mateus 18.
Aqui, ó, Mateus 18. Aqui, ó. Mateus 18. Aqui, ó. Versículo 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Tá vendo? Em Lucas também está escrito essa parte aqui, eu tenho que ver aqui. Não sei se é capítulo. Vou ver se é capítulo 17. Não sei, não tenho certeza não. Vou dar uma olhada aqui que fala dessa mesma situação aqui. Não é por aqui não, mas eu vou lá no capítulo 6 de Lucas pra gente, pra ver se é isso aqui. Então, a base do Evangelho é sobre misericórdia e perdão. Se você quer seguir Jesus, você não tiver isso aí, lançar a mão do arado, capítulo 9 de Lucas, versículo 62. E olhar para trás, você não. Ou olhar para as coisas que lá para trás você deixou, você era um ímpio, você vem para o Evangelho, tem que esquecer tudo. Filipenses capítulo 3. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Você não pode olhar para trás. Tá? Vamos ver aqui. Então, mas tá de bom tamanho esse capítulo que eu citei de 18 aí. Até 7 vezes, não, até 70 vezes 7. Então, vocês que estão ali na reunião junto à mesa da ceia, é isso. Você tem que, você para tomar a ceia ali, você tem que primeiro acertar a sua vida. Então é isso. Eu, eu enquanto eu, até mesmo antes, quando eu estava com mulher, eu nunca, por Deus que está no céu, eu nunca traía minha mulher enquanto eu estava com ela, né? Lá para trás. E agora, depois que eu entrei para o Evangelho, o que acontece? Eu não quero entrar em detalhe, porque ela não está aqui junto para falar comigo, fica chato. Então eu não vou entrar em detalhe. Mas Deus, o Pai, sabe. Tá? Então, eu nunca fui casado, né? Eu tenho essas duas filhas, mas eu nunca fui casado. Agora eu quero acertar a minha vida da melhor forma possível, certo? Eu quero andar de acordo com as escrituras sagradas e tudo mais. Quero ter uma esposa, tudo certinho, no civil, tudo certinho. Né? Agora eu já acertei todas as coisas, então tá tudo certo. Minhas filhas estão bem amparadas, eu deixei tudo de acordo, tudo arrumado, para ninguém acusar. Então já deixei tudo acertado, graças a Deus. Então é isso. Eu daqui para frente, eu quero estar no milênio. Tá? O meu envolvimento com o Evangelho, a política do céu que eu quero pregar. Cuidar dos negócios do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Igual ele fala em Lucas capítulo 2, né? Eu vim tratar dos negócios do meu Pai, né? Que é o estabelecimento de um governo no milênio. Tá?
Então é isso que eu tô, porque eu sei que esse corpo aqui ele vai cair. Agora essa natureza que a gente tem, ela é complicada. Eu que sou homem, é difícil para mim, por isso que eu preciso ter uma companheira junto comigo, porque fica complicado. Infelizmente, é, né? Eu não, eu não vou me castrar, né? Aí também não, mas agora a palavra fala em 11, 13 em 11, 12 de Mateus, né, que o reino é tomado por meio de esforço, de força. E Lucas 16, 16, a porta é estreita. 13, 24 e 7, 14, 15 de Mateus. Tá vendo? Então, é, é, eu tenho saúde, eu preciso estar na presença do Senhor e tudo mais. Então eu estou pedindo a Deus. Eu preciso acertar minha vida nesse aspecto. Eu estou em paz, graças a Deus. Não estou praticando coisas atrapalhadas. Não estou, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou pedindo para Deus, né? Orando para me poder acertar essa minha parte, que é necessário para que eu possa pregar, entendeu? Eu preciso ter a mesma coisa, né? A gente não fica sem comer, sem beber. E um homem que tem saúde, ele não fica sem sexo. É duro ter que falar isso, mas é verdade. Um homem que tem saúde, igual Jesus, igual fala em Timóteo lá, né? Uma mulher é considerada viúva, não pode se considerar viúva uma mulher com menos de 60 anos. Ela tem que casar, tá entendendo? A outra se torna leviana, ela tem que ler direito lá, mas uma hora eu vou ler lá direito para poder falar aqui. Mas uma coisa assim, é só para poder ter 1 Timóteo capítulo 5. Então não é fácil não, a coisa é séria. Então é isso aí. É, 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 todas aquelas pessoas que foram batizadas lá nos 4 evangelhos, que é o evangelho veio para Israel primeiro, todas elas que andaram com Jesus, foram batizadas pelos apóstolos, elas não tiveram necessidade de batizar de novo. Tá? Só batizavam judeus. E depois da morte, ressurreição e da promessa, né, João capítulo 7, 39, ligando com Atos capítulo 2, o que acontece? Ali inicia uma nova era, o tempo do refrigério, né? O tempo da invocação do nome de Jesus. Ali começa o primeiro batismo da ordem. Foi dada uma ordem no capítulo 28 de Mateus, no capítulo 16 de Marcos, no capítulo 24 de Lucas e no capítulo 20 de João. Foi dada uma ordem, certo? Foi dada a ordem. Só que esta ordem ela se cumpriu depois ela se cumpriu de que jeito? Depois da promessa. Que Jesus já tinha, quando deu a ordem, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado quando ele deu a ordem. Lá no Monte da Galileia. Lá onde ele começou o ministério dele. Ele já tinha dado a ordem. Só que essa ordem foi cumprida depois da promessa, depois de Pentecostes. De acordo com João capítulo 7, 39 e Atos capítulo 2. Ali começa. Ali cumpre a ordem dada. Em Mateus 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. Ali começa, entendeu? Ali se inicia. Por isso que Atos dos Apóstolos é o princípio, a origem da igreja. Tá? Onde se começou os primeiros batismos por meio da invocação do nome de Jesus depois da promessa. Amém. Deus seja louvado.